Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, vocês já pararam para pensar quando vocês estão sofrendo? Qual a verdadeira causa desse sofrimento? Se a gente tiver a coragem de investigar, todas as vezes na vida que a gente está sofrendo por alguma coisa, quando a gente tem a coragem de mergulhar dentro da gente, de se auto-observar, de fazer terapia, de meditar, quando a gente tem essa coragem, a gente vai observar que por trás de qualquer sofrimento tem sempre um apego ao que quer que seja. Seja o apego a uma ideia, a um padrão comportamental, a alguma coisa que você idealizou. Então, por exemplo, você está vivendo um sofrimento porque você queria um emprego num lugar X e você não conseguiu. E aí você sofre, o que faz parte, né, do processo de luto, mas muitas vezes já passou o processo de luto e você continua sofrendo. Porque você idealizou na sua cabeça que aquele era o local ideal para você. Só que esse não era o plano da fonte criadora, esses não eram os planos de Deus para você. Eram os planos do seu ego. Só que como o seu ego estava muito apegado àquele ideal, àquela meta, é muito difícil para o ego soltar aquilo, deixar ir, aceitar a realidade. Normalmente, quando alguma coisa quebra a nossa expectativa, a gente fica lutando contra. Ah, mas não é para ser assim, eu não queria que fosse assim, porque eu queria que fosse do meu jeito, porque se não aconteceu é porque o mundo está contra mim. E muitas vezes a gente se revolta, se indigna, fica lá batendo os pezinhos como uma criancinha de 5 anos, né? Quem nunca, bem-vindo ao clube, a gente faz essas coisas. E aí, quando a gente entra nessa energia de revolta, de indignação, a gente só mostra o quanto a gente estava apegado a um certo ideal. Isso me lembrou de um texto do Osho, para variar, que eu até postei nas minhas redes sociais, na rede vizinha, né? Eu postei esses dias. É um texto que fala o seguinte: os desejos são muitos, as necessidades são poucas. As necessidades podem ser satisfeitas, os desejos nunca. Olha essa frase, vou repetir. As necessidades podem ser satisfeitas, os desejos nunca. Desejo é uma necessidade que enlouqueceu. É impossível satisfazê-lo. Olha essa frase, gente, vou repetir. Desejo é uma necessidade que enlouqueceu. É impossível satisfazê-lo. Quanto mais você tentar satisfazê-lo, mais ele pedirá. As necessidades são muito poucas e são belas. Os desejos são feios e transformam os seres humanos em monstros. Eles criam loucos. Assim que você começar a aprender a escolher a serenidade, um pequeno quarto será suficiente, uma pequena quantidade de comida será suficiente, poucas roupas serão suficientes. Uma pessoa amada será suficiente. Aí tem gente que fala assim, mas Gisela, você fala sobre lei da atração, né? Sobre a gente focar nas coisas boas para atrair o que a gente quer, então eu não posso desejar nada. E não, gente, as coisas não são assim 8 ou 80, não é isso que eu estou propondo. A ideia que o Osho traz aqui, que eu acho muito interessante, é a gente diferenciar o que é uma necessidade real do ser e o que é um desejo transitório do ego. Quando a gente está identificado com o ego, que é o nosso falso eu, a gente fica sempre querendo coisas. Aí a gente elabora metas com base no ego, cria expectativas. Se essas metas não acontecem, a gente se deprime, a gente fica mal, a gente briga com o mundo, briga com Deus, fica indignado. E muitas vezes a gente vive alguns ideais do ego, alguns desejos transitórios, como se eles fossem reais necessidades do ser. E por que a gente se confunde? Justamente porque a maioria de nós a gente não se autoconhece. A gente não sabe quem a gente é, o que realmente a gente quer. Então a gente fica indo atrás de metas de uma forma ambiciosa, movidos pelo ego, sem saber quem a gente é. Aí, claro que a gente vai fazer muita besteira. Se eu não sei quem eu sou, eu vou tentar atingir objetivos que não tem nada a ver comigo.
E como é que eu sei quais objetivos de fato vão realizar a minha alma e estão alinhados com o meu propósito de vida e com as necessidades reais do meu ser? É pelo autoconhecimento. Então, quando eu olho para dentro, quando eu medito, quando eu faço terapia, quando eu pergunto por que algumas pessoas me incomodam, essa forma de autoconhecimento, né, que o Jung nos trouxe através da psicologia analítica, que é da projeção da sombra, é uma forma incrível para você saber quem você é. Então você está lá julgando alguém, aquela pessoa te incomoda muito. Se você começar a olhar para essa pessoa com outros olhos e a se perguntar por que essa pessoa está me incomodando, essa é uma forma de você fazer uma terapia consigo mesmo também, porque você começa a reconhecer os seus traços sombrios, aquele lado seu que você nega, que está reprimido, você começa a reconhecê-los na medida em que você observa onde você está colocando esses traços sombrios. Então, por exemplo, tem uma pessoa que tem um trabalho home office, e com isso ela consegue ter flexibilidade de horário, ela consegue viajar, namorar, ela tem uma vida mais livre, mais flexível. E aí você que tem o sonho de ter uma vida livre, você olha para aquela pessoa e você fala assim: ah, essa pessoa não faz nada da vida, né? Não tem disciplina, olha como a vida dela é bagunçada. Você começa a criticar, porque você se incomoda com a pessoa. Uma coisa é você ter o discernimento do certo e do errado. Isso é bom, como nos ensinou Emmanuel através de Chico Xavier. Ter o discernimento é bom, o julgamento não. O julgamento vem do ego. E sempre que há julgamento, há projeção da nossa sombra. Então, se o outro está nos incomodando muito, é porque tem alguma coisa que aquela pessoa está se dando o direito de fazer que revela aspectos nossos que estão reprimidos. Já tem vídeo aqui no canal no qual eu falo mais profundamente sobre a projeção da sombra. Na verdade, acho que tem uns 2 ou 3 vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Então, quando você começa a observar, nossa, por que o comportamento dessa pessoa me irrita tanto? Por que me incomoda? Onde que pega? Em que ferida isso está pegando dentro de mim? Quando você começa a se auto-observar, essa é uma forma excelente de autoconhecimento. Tem até 2 livros que eu gosto muito, que podem ser úteis para vocês entenderem como funciona esse processo. Um é um clássico do Deepak Chopra, que é O Efeito Sombra, e tem um livro da Deb Ford, que é coautora do Efeito Sombra, que se chama O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Ambos os livros são excelentes para vocês entenderem como esse efeito sombra funciona no nosso dia a dia e como a gente pode usar essas informações a favor para o nosso processo de autoconhecimento. Então, tanto pelas pessoas que a gente admira, quanto pelas pessoas que a gente tem uma certa irritação, a gente pode saber quem a gente é, através dos vínculos, né? O próprio Osho dizia que relacionamentos são espelhos, eles revelam a sua verdadeira face a você mesmo. Então, se uma pessoa está te incomodando muito, ou se você admira muito uma pessoa, provavelmente no caso da admiração, você está projetando um tanto da sua luz nessa pessoa. Não é que essa pessoa não tem essas qualidades, ela pode até ter, mas se você admira muito é porque provavelmente você também tem essas qualidades em você. Então, uma forma de você saber talentos que você tem que talvez estejam reprimidos é você ficar atento com as pessoas que você admira. Tem até uma frase do Eli Cravo que eu sempre repito aqui, ele costuma dizer: nós somos aquilo que admiramos. Então, quando a gente começa a enumerar pessoas que a gente admira e começa a escrever o porquê a gente admira essas pessoas. Então, por exemplo, de repente você admira a sua professora. Por que você admira a sua professora? Ah, porque ela é didática, ela é amorosa, ela se comunica bem, ela é isso, ela é aquilo. Provavelmente você também tem o dom da comunicação dentro de você. Talvez você não saiba disso, mas se você admira a sua professora por conta dessas características, possivelmente você também tem essas características. Então, quando você começa a reconhecer as pessoas que você admira e aquelas que te incomodam, você começa a saber mais sobre você. Isso vai te ajudando no processo de autoconhecimento e de expansão da consciência para você, a longo prazo, conseguir diferenciar o que é um desejo transitório do ego e o que é uma necessidade real do ser. Porque quando você fica buscando desejos efêmeros do ego, você busca e nunca tá bom. Como muito bem fala o Osho nesse texto, o desejo é uma necessidade que enlouqueceu. E a maioria de nós, a gente tá muito louco, né? A gente fica buscando coisas para tentar saciar o ego e nunca tá bom, e a gente quer mais e mais. A gente acha assim, bom, eu vou me casar porque aí você
feliz, aí a gente casa e não é feliz, aí tem filho e não é feliz, aí tem outro filho e não é feliz. Fica sempre buscando, achando que a felicidade está fora, quando na verdade ela é uma consequência da conquista de nós mesmos, de um olhar para dentro. O Jung mesmo dizia, né, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, enquanto a gente não tiver essa coragem de se autoconhecer, integrar as nossas sombras, saber de fato quem a gente é pela meditação, pela projeção das sombras, reconhecer quem nos incomoda, reconhecer quem a gente admira, ter essa clareza, enquanto a gente não tem esse autoconhecimento muito definido e a gente está lá meio perdido, a gente fica desejando coisas completamente inúteis, fúteis, coisas que a gente não vai levar para outras existências, né? A gente fica desejando às vezes coisas materiais que a gente acha que vai nos trazer uma alegria, aquilo traz uma empolgação efêmera, mas não traz um preenchimento real, porque não tinha a ver com a nossa alma, era um desejo do ego. E aí a gente fica querendo cada vez mais coisas e nunca é bom o suficiente, é sempre o cachorro correndo atrás do próprio rabo, e a gente nunca se sacia, a gente vira aquele saco sem fundo de desejos infindáveis, e a gente está sempre triste, a gente fica empolgado por um tempinho, depois quer outra coisa, quer outra, porque a gente está olhando para fora e não para dentro. Então, a minha sugestão amorosa para você hoje é assim: procure identificar o que é um desejo do seu ego e o que é uma real necessidade do seu ser. Esse trabalho que você quer, é você mesmo que quer? Ou é algo que a sociedade diz que era bom, que seus pais esperam de você? Quando você se imagina realizando esse trabalho, a sua alma fica preenchida? Você sente uma alegria genuína ou não? Aquilo não te preenche. A gente sabe diferenciar. Quando a gente usa o GPS interno, que é a intuição, a gente consegue diferenciar o que é um desejo do ego do que é uma real necessidade do ser. E esse casamento que falaram que você precisa ter, que você precisa casar com não sei quem? Quando você pensa nisso, quando você se visualiza casando com a pessoa, o que você sente no coração? Como é que o seu corpo responde a isso? Em que parte que pega? É uma coisa que tem a ver com a sua alma? Quando você para sentir ou não? É um desejo que vem de fora, que você importou, mas você não digeriu aquilo. Aquilo não tem a ver com você, com a sua essência crística. Esse filho que te falaram que você tem que ter, será que tem mesmo? Isso faz parte da sua alma? É uma necessidade do seu ser? Ou é algo que você vai fazer para agradar alguém, para atender uma demanda externa? E é justamente o processo da expansão da consciência, da integração das sombras, que vai nos trazendo respostas muito claras para que a gente consiga diferenciar uma coisa da outra e para que a gente não fique perseguindo desejos que nunca acabam e para que a gente não se torne esse saco sem fundo que nunca está satisfeito e nunca está feliz. Gente, esse foi o meu recadinho de hoje. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo a todos e até os próximos vídeos.